Fala Fiote, Instituto AOCP realizará o concurso da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais e na língua portuguesa ela tem um padrão de como cobra as questões e você vai comigo agora corrigir algumas questões dessa banca. Vamos descobrir padrões, exigências, conteúdos que essa banca gosta de trazer para suas provas. Questão 1 já está na tela. Eu sempre gosto, Fiote, de ler comando de questão, tá? Comando de questão está aqui, olha. Ela não separa enunciado e comando de questão, deixou tudo junto. Mas está assim, ó. Assinale a alternativa na qual a substituição dos termos em destaque, proposta entre parênteses, está de acordo com a norma padrão quanto à concordância verbal. Fiote, veja bem, já vamos trazer uma situação aqui. Quando fala concordância verbal, eu devo pensar no seguinte: a relação de sujeito e verbo. O sujeito, ele vai definir a conjugação do verbo. Então, o verbo deve adaptar-se ao sujeito da oração, beleza? Então, vamos ver. Eu preciso substituir. Na letra A, eu tenho o verbo aqui, ó, a. Há ameaças crescentes representadas. Seria possível substituir o verbo a pelo verbo existem? Sim, até porque, veja bem, olha, o verbo haver, ele sim tem sentido de existir. Então, se ele tem sentido de existir, pode substituir. Só que quando o verbo haver simbolizar, representar, existir, deve, olha só, ficar no singular. Então, verbo haver com sentido de existir, ele permanecerá sempre na terceira pessoa do singular. Só que o verbo existir, se você quiser escrever o verbo existir já vai varia de acordo com o sujeito. Então, veja bem, você pode usar os dois verbos para falar, para representar a existência de algo. Haver e existir. Se você fizer a opção pelo verbo haver, indiferente do sujeito, o verbo haver vai ser escrito na terceira pessoa do singular. Pode ser sujeito no singular ou sujeito no plural. Agora, se você preferir escrever o verbo existir, ele já vai variar em número com o sujeito. Se o sujeito estiver no plural, o verbo existir, ele deve ser escrito no plural também. Letra A fala assim: há ameaças crescentes representadas. Eu posso substituir por existem ameaças crescentes representadas? Posso. Meu gabarito aqui já é a letra A. Mas você poderia perguntar, né, Fiote? Professor, um verbo no plural pode substituir um verbo no singular? Na exceção da regra, pode, né? Porque aqui trata-se de um caso especial da concordância verbal, que trata do verbo haver, né? Esta regra que eu já expliquei para você aqui embaixo no rodapé. Beleza? Então, sim, o verbo há de haver, escrito no singular, porque não varia. O verbo existem já deve concordar com ameaças. Ok. Só para confirmar, na letra B, há ameaças crescentes. Haviam ameaças crescentes. Não pode estar correta, porque o verbo haver não vai para o plural quando ele significar existir. Letra C. Que sobrecarregam os sistemas de saneamento. Eu trocar sobrecarregam por sobrecarrega? Não.
eu não posso trocar um verbo aqui, neste caso, que está no plural, por um verbo no singular. Isso só acontece com o verbo haver. Ok? Exige estratégia, não posso trocar plural por singular. Só acontece com o verbo haver e o verbo existir. Beleza? Exigem estratégias. Exigiria estratégia. Plural, singular. Não se pode fazer a substituição. Beleza, fiote? Então, letra A confirma nosso gabarito. Vamos lá. Comando da questão. Fiote, no Instituto AOCP, vai para o comando da questão. O trecho em destaque expressa. Qual trecho em destaque? Esse que está em negrito. A primeira palavra deste trecho é o para. O que eu leio aqui? Para enfrentar os desafios impostos pelas ameaças ambientais. Agora veja bem, lendo todo o trecho, é essencial que tanto o poder público quanto as empresas de saneamento adotem estratégias de adaptação climática para enfrentar os desafios impostos pelas ameaças ambientais. Fiote, você não precisa interpretar esse texto, você não precisa compreender este trecho. A palavra para, veja bem, está no meio de duas orações. Então, aqui ela atua como uma conjunção adverbial, tá? Esta conjunção, veja bem, ela introduz uma ideia. Se eu digo assim para você, você estuda muito para ser aprovado, quer dizer que você tem uma finalidade ao estudar muito. Se você tem uma finalidade, quem introduziu essa finalidade? A palavra para. Você se esforça muito para ser aprovado. Para, a fim de quê? A fim de ser aprovado. Então, este para, ele é uma conjunção adverbial final. Isso significa que ele introduz uma finalidade. Portanto, aqui, letra A é o nosso gabarito, né? Comparação não poderia ser, né? Semelhantemente, né? Semelhante a. Concessão, embora, é uma concessiva. Condição, nós temos a conjunção caso. Conformidade, nós temos uma locução chamada à medida que, ok? Finalidade, para, a fim de, com intuito de. Beleza, fiote? 3. Vamos lá na questão. Quanto à norma padrão da língua portuguesa, quanto à norma padrão e a indicação de crase. Opa, crase e a norma padrão. Tá vendo? São dois comandos aqui, olha. Quanto à norma padrão da língua e a indicação de crase, eu preciso observar dois aspectos. Assinale a alternativa que apresenta uma reescrita incorreta. Opa, reescrita incorreta da expressão destacada em danos físicos às estruturas. Danos físicos às estruturas. Aqui eu tenho o as no plural. Estruturas, um substantivo feminino no plural também. Existe uma regra, fiote, de que crase antes de plural não pode ser utilizada. Essa regra ela é válida, tá? Nunca utilizar crase antes de plural. Antes de plural, crase passa mal. Existe uma exceção neste caso. Se o a estiver no plural,
mais um substantivo também plural, crase, nada mal. A no plural mais substantivo feminino, também no plural. Deu plural mais plural, né? Plural mais plural. Plural mais plural, crase nada mal. Aqui, ó. Nada mal. Plural mais plural, crase nada mal. Que legal, é só marcar e acertar geral. Nada mal, plural mais plural, crase nada mal. Que legal, é só marcar tudo e acertar geral. Nada mal, plural mais plural, crase nada mal. Que legal. Coloca nos comentários essa dica, esse macete. Você pode fazer isso, filho? Coloca aí nos comentários. Nada mal, plural mais plural, quase nada mal. Ó, eu já ia errar a musiquinha que eu acabei de inventar, ó. Nada mal, plural mais plural, quase nada mal. Que legal. Pronto, grava essa musiquinha que você vai acertar a questão. Essa música faz acertar a questão, tenho certeza. Mas existe aqui uma situação, tá? O A no singular mais substantivo feminino no plural, aqui a crase é mal. Crase mal, tá? Mas a banca quer reescrita incorreta. Danos físicos às estruturas. Vamos ver então como está ficando isso aqui. Danos físicos. Quem faz danos a alguma coisa. As estações. Aqui deu plural mais plural. Se deu plural mais plural, nada mal. Plural mais plural, crase nada mal. Que legal, plural mais plural, crase nada mal. Característica da banca OCP. Vamos lá, fiote. Danos físicos a equipamentos. Legal, fiote. O A não precisa estar no plural. Por quê? Aqui é uma questão aqui de complemento nominal. Danos físicos a equipamentos. Por equipamentos plural, o A no singular. A no singular mais palavra no plural, crase mal. Crase mal. O A no singular mais palavra no plural. A crase é mal. O A no singular, mais a palavra no plural. A crase é mal. O A no singular, mais palavra no plural. A crase é mal. Viu? Diferente. Outra situação que não tem que ter crase aqui é porque a palavra está no masculino, né? Então vamos lá. Danos físicos ao saneamento. Sim. Quem faz dano a alguma coisa. Fez dano físico a quê? O saneamento. A mais o, a preposição. Mais o artigo, ao. Professor, na letra B poderia ficar ao? Não, deveria ficar aos equipamentos. Ou deixa só a preposição a, beleza? Danos físicos à estrutura. Fiotes, estrutura está no singular, o A está no singular. É bem possível essa substituição, essa reescritura, né? Aqui eu tenho singular mais singular. Reescrita totalmente assertiva. Por eliminação, nós temos a letra E como gabarito. Eu devo marcar
a incorreta, né? Danos físicos a instalações. Fiote, aqui eu tenho singular mais plural. Nosso Deus. A crase é mal, o A no singular, mais substantivo no plural. A crase é mal, o A no singular, mais substantivo no plural. A crase é mal, o A no singular, mais substantivo no plural. Faz barulho! Faz barulho! Pronto! Fechado, fiote. Então, marca a letra E aqui porque é a substituição inadequada. Considerando vocábulos do texto, assinale a alternativa na qual a retirada do acento gráfico da palavra não configura um desvio gramatical, ainda que ocorra alteração de sentido. Vamos ver aqui se dá para fazer sem a ajuda do texto, fiote? Vamos embora. A retirada do acento gráfico não configura desvio gramatical. Então vamos ver. Pode mudar a classe de palavra, né? Acúmulo. Peraí. Acúmulo. Peraí. Interrupções. Eu não posso tirar o tio aqui. Aqui dá um desvio, né? Gramatical. O acúmulo vamos deixar aqui. Cenário. Se eu tiro aqui de cenário, vai ficar cenário. Climáticas. Se eu tiro o acento aqui, fica climáticas. Não existe. Hídricas. Hídricas não existe. Aqui nós temos a letra A, porque nós temos o acúmulo, não é? Se você tirar o acento ali de acúmulo, não acarreta um desvio gramatical, não é? Um desvio de ordem de regra. Então, nós temos aqui uma questão bem básica, né? Bem tranquila. Eu tô aqui só gravando a musiquinha, gente, porque ficou bacana, tá? Isso. Gravada a musiquinha. Show de bola. Salvei a musiquinha, eu vou disponibilizar depois para você. Olha, fiote, por que acúmulo não faz? Eu tenho assim, ó, acúmulo, ok, e tenho acumulo. Acumulo. Sem acento é assim, ó, eu acumulo aprovações. Então, tenho o acúmulo de questões ou acúmulo com acento é um substantivo, sem acento é um verbo. Por isso que tirar o acento aqui de acúmulo não configura um desvio. Se eu deixo com acento, a palavra será um substantivo. Se eu tiro o acento, a palavra será um verbo do verbo acumular. Perfeito. Vamos lá. Enunciado. Tempestades intensas podem causar transbordo de canais sem redes de coleta e tratamento de esgoto e, consequentemente, liberação de efluentes não tratados diretamente nos corpos hídricos. Tá. Letra A. Transbordo é o verbo transbordar. Conjugado como em
Eu transbordo de alegria. Não, ué. Não. Olha só, fiote. Tempestades intensas podem causar o quê? Transbordo. Neste caso, gente, olha só, presta atenção na semântica, tá? O Instituto AOCP, a semântica tá pegando fogo. Semântica, fiote, olha só. Semântica. A semântica é igual ao sentido. Transbordo aqui, veja bem, tempestades intensas podem causar transbordo. Este transbordo aqui é um substantivo, tá? É até funcionando como objeto direto aqui, ó, do verbo causar. Pode causar transbordo. É tanto que eu posso colocar aqui, fiote, olha, um artigo definido aqui, ó, o transbordo de canais. Na letra A está falando assim, transbordo é um verbo. Já está errado, porque não é um verbo no contexto aqui. No contexto do enunciado, o transbordo é um substantivo, né? Então, tá errado isso aqui. Letra B. Consequentemente, pode receber acento circunflexo por ser uma paroxítona consequente. Consequente pode receber acento circunflexo por ser uma paroxítona. Consequente. Não, fiote, olha só. É uma paroxítona, mas não, veja bem, não se acentua paroxítonas terminadas em E. Viu que consequente termina em E? Não se acentua paroxítonas terminadas em E. Tá errado, então. Efluentes está grafado de forma incorreta, sem acento gráfico. Não, é. O M em podem é marca de plural. Espera aí. Podem. No singular é pode. Singular. No plural fica podem. O M em podem é marca do plural? Com toda certeza. Letra D. Aqui a OCP foi uma mãe. Vamos lá. O domínio das regras de uso do hífen é essencial para garantir a correção na escrita de palavras compostas, locuções e formações prefixais na língua portuguesa. Em relação à aplicação dessa regra, assinale a alternativa incorreta. Fiote, você já percebeu? Na sua prova da Polícia Penal, vai ter muito esse negócio de incorreta, marcar incorreta. Cuidado para isso não te induzir ao erro, tá? Marcar a errada. Vamos lá. O termo bem-humorado apresenta hífen porque é um advérbio bem, porque o advérbio bem forma uma unidade semântica com a palavra seguinte que começa com a letra H. Que isso? Forma uma unidade semântica com a palavra seguinte que começa com a letra H. Nada a ver unidade semântica. Não existe essa regra. Simplesmente não existe essa regra. A palavra autoescola não recebe hífen, pois o prefixo auto termina em vogal
e o segundo elemento começa por vogal diferente. Correto. Não é? Tá correto. Vamos voltar na letra A, tá me incomodando demais essa letra A. O termo bem-morado apresenta hífen por quê? O advérbio bem, sim. O advérbio bem forma uma unidade semântica com a palavra seguinte, que começa com H. Unidade semântica. A banca aqui, ela tá pelando, tá? Questão difícil. Unidade semântica. Unidade semântica é uma palavra. Um substantivo. Tá correta a letra A. Eu tinha marcado, peço escusas, peço perdão, tá? Essa questão da unidade semântica, eu refrigerei minha cabeça aqui, mas não, é. Uma unidade semântica forma um substantivo. O bem-humorado forma sim. Então tá correta, tá? Letra C. O termo vice-presidente é grafado com hífen, pois toda palavra formada com o prefixo vice exige o uso do hífen. Perfeito. Todo vice separado com o hífen, tá? Isso aqui é regra bacana. O vocábulo co-herdeiro segue a regra da prefixação e deve ser grafado com hífen, pois o prefixo co termina com a mesma vogal com que se inicia o segundo elemento. Gente, que isso? Não, hein? Co termina com O, herdeiro não começa com vogal, não? Co termina com a mesma vogal com que se inicia o segundo elemento. O segundo elemento começa com H. Nada a ver a letra D. De graça, ativo. Uma das invenções modernas de mais impacto sobre a humanidade foi o plástico, cuja praticidade e versatilidade deram ensejo a que a indústria fabricasse milhões de toneladas por ano. Uma das invenções modernas de mais impacto sobre a humanidade foi o plástico, cuja praticidade, quando eu tenho esse cuja, indica posse de. A praticidade de quem? A praticidade e versatilidade de quem, fiote? Do plástico. Deram ensejo a vírgula, né? Essa vírgula aqui, ó. Isolar uma oração com valor explicativo. Então só pergunta assim, ó. Por que uma das invenções modernas de mais impacto sobre a humanidade foi o plástico? Faça essa pergunta. Por causa da praticidade e versatilidade que deram ensejo a que a indústria fabricasse milhões de toneladas por ano. Assinale a alternativa que a vírgula tenha sido usada para isolar uma oração explicativa.
A segunda oração aqui, ela explica a primeira. Letra A é o nosso gabarito aqui. Essa questão é capciosa da banca OCP, tá? Porque letra B, vamos lá, olha. Já presentes por todo o planeta, no ar, nas águas, nas plantas. Essas vírgulas aqui não estão isolando. Isso aqui elas estão separando elementos da mesma função sintática. São todos objetos diretos, né? Olha lá. Já presentes por todo o planeta, no ar, nas águas, nas plantas, nos animais. Não está explicando. Letra A mesmo. A segunda oração explica a primeira, fiote. 8. Analise o trecho. Analise o fragmento. Mesma coisa. Comando de questão. Os conectivos destacados indicam respectivamente... Opa, peraí, fiote, olha, aqui facilitou pra gente, né? Eu não preciso nem ler praticamente o trecho. Já que, olha só esse já que. Vamos lá. Muito fácil. O já que, uma vez que, posto que, sempre traz um sentido de causa. O se sempre traz uma condição. O se igual ao caso, né? Olha, caso. Vamos lá. Após o nascimento da exposição, a exposição é ainda maior, já que grande parte dos objetos que os circundam são de plástico. Se alimentado com uma madeira, a ingestão será inevitável. Se, caso, alimentado, causa e condição. Causa e tempo, esse se não traz ideia de tempo. Letra B é o nosso gabarito aqui, olha. Propósito. Propósito é finalidade. O já que não é propósito. Propósito é a fim de. Condição, ok, mas não é propósito. Consequência e causa, não. Consequência e tempo, também não. Letra B, nosso gabarito, fiote. Assinale a alternativa que analisa corretamente. Gosta dessa palavra? A parte do texto, a expressão, o fragmento. Desato a tocar o interfone. Desato a tocar o interfone. Vamos lá. 9. O verbo desatar é um verbo auxiliar que indica o início da ação de tocar. Desato a tocar. Aqui eu tenho dois verbos representando uma ação. Veja bem. Dois verbos. Esses dois verbos é igual uma ação. Quando eu tenho dois verbos representando uma ação, eu chamo isso de locução verbal. A locução verbal é igual a dois verbos. Esses dois verbos, um verbo auxiliar mais um verbo principal. O verbo auxiliar vem antes.
Desatar a tocar. Desato a tocar. Letra A fala: o verbo desatar é um verbo auxiliar. Ótimo. Que indica o início da ação de tocar. Perfeito. É uma locução verbal formada por um verbo auxiliar. O verbo auxiliar sempre é o que vem antes, né? E o verbo principal que vem depois. Desato a tocar. Ok. Vamos lá. A locução verbal desato a tocar pode ser substituída por toco, sem que isso modificasse o sentido. Não. Não é simplesmente toco, né? Eu toco o interfone, eu desato a tocar, ou seja, toco desesperadamente. Eu desato a tocar, toco demais, toco toda hora. Se eu colocar só toco, altera o sentido, né? Confirmando letra A. O prefixo des, contido em desato, apresenta sentido de negação. Assim, não é certo, o vocábulo vincula o sentido de não ato. Desato a tocar está negando o que tocou? Não, hein? Desato, tocou muito. O verbo tocar poderia ser substituído pelo seu antônimo, destocar? Misericórdia, lógico que não. A palavra interfone é formada por derivação prefixal com acréscimo do prefixo in à palavra terfone. Não existe a palavra terfone? Errado. Vai vendo o que o Instituto OCPA apronta para o seu lado. O que você está sentindo dessas questões até agora? Fiote, aqui na descrição deste vídeo, dessa aula, você tem um link e neste link você pode adquirir um curso de correção de questões. São 100 questões corrigidas e comentadas do Instituto AOCP. Chama aqui no atendimento, tem o número do WhatsApp, tem aqui o link do nosso WhatsApp, do nosso atendimento, tem o QR Code que você pode apontar a câmera do seu celular e falar com nossa equipe. Você tem aqui nas descrições o curso de redação para a Polícia Penal, você tem o curso Português do Zero e você tem curso de questões. Treine. Sabe, a impressão minha é que o aluno, se o aluno não treinar português, as questões têm um nível um pouco chato. Deu para você perceber? Vamos lá. Sobre o fragmento, o pedaço de texto. Eu não tinha aquilo, mas sentia que meus pulmões já puxavam o ar de maneira irregular. Assinale a alternativa correta. O uso da vírgula é opcional. Eu não tinha aquilo, mas não é opcional. Sempre antes de mas e pois. Vírgula obrigatória. Não é opcional. O termo puxavam apresenta a mesma classificação e o mesmo sentido que em puxa. Eu não tinha aquilo, mas sentia que meus pulmões já puxavam o ar de maneira irregular. O termo puxavam apresenta a mesma classificação e o mesmo sentido que em puxa. Fiquei triste? Não é. Puxa aqui não é verbo, é uma interjeição. Poxa, fiquei triste que ele não veio. Poxa, é uma lamentação, é uma interjeição, tá? Aqui puxavam é uma ação, é um verbo. O verbo puxar é um homônimo de puxar.
pois ambos apresentam a mesma pronúncia, mas significados diferentes. Não, filho. Homônimos. O verbo puxar é homônimo de puxar, pois ambos apresentam a mesma pronúncia, mas significados distintos. Misericórdia. D. A expressão de maneira irregular. Vamos ver. Meus pulmões já puxavam o ar de maneira irregular. A expressão de maneira irregular poderia ser substituída por irregularmente, sem que isso prejudicasse a sintaxe ou a semântica. De maneira irregular. É a mesma coisa de falar assim, com calma. Com calma. Eu agi com calma. Eu agi calmamente. Com pressa, apressadamente. Puxavam de maneira irregular, irregularmente. Substituição, letra D. O referente do termo aquilo não está expresso no texto. Eu não tinha aquilo, mas sentia que meus pulmões já puxavam. Está expresso no texto, sim. Eu não trouxe, mas se retomar o texto aqui, vai estar expresso, sim. E já que a letra D já fez a retomada, por eliminação, a letra D já é o meu gabarito, fiote. Essas 10 questões que eu corrigi nessa aula, eu já acredito ser a banca OCP, uma banca chatinha. Você precisa de treinamento. Se você precisa de treinamento nessas questões e nas outras mais 100 questões, você vai clicar aqui e você vai fazer contato, porque eu tenho um curso de questões corrigidas e comentadas, uma por uma. Se você precisa da base, você precisa do curso Português do Zero. Se você precisa, de fato, ser aprovado na redação, faça contato também. Desde a primeira linha até a última, o seu texto aprovado aqui também no curso de redação para a Polícia Penal. Fiote, é uma aula aqui de comentar questões. Fiquei, cansado. Cada questão dessa vale 2 pontos, fiote. É o peso da sua questão, da sua prova de língua portuguesa para o seu concurso. Se inscreva no nosso canal, já deixa aquela curtida, já ativa as notificações e compartilhe o vídeo para quem precisa ser aprovado também. A gente se vê por aqui.